aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e hoje eu vim conversar com vocês sobre o As Meninas, escrito pela Lígia Fagundes Telles. Bom, essa autora é uma das nossas escritoras pós-modernas mais importantes. Ela é membro da Academia Brasileira de Letras e esse livro, ele é muito bem elogiado, assim, pela crítica. Sério mesmo, só por esses 3 motivos eu já estava muito ansiosa pela leitura. Porque eu já vinha querendo ler algo da autora mesmo. Eu tenho um livro de contos aqui dela que eu preciso ler e agora eu vou partir pro livro mais tranquilo, assim, por já conhecer um pouco da escrita dela. E também porque algumas amigas minhas gostam muito desse livro, como a Estela, do The Dandelion Spring, e a Thalia, do Literatura TV. Eu vou deixar os canais delas aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, que são muito bons. E só por esses motivos, a minha expectativa já tava lá em cima, então quando chegou da Companhia das Letras, porque foi solicitado, né, por mim para a leitura, para a editora, eu ficava olhando pra ele e já ansiando pela leitura. Só que eu vou ser sincera logo no início, gente, a minha experiência com esse livro foi um pouquinho difícil, então eu não gostei tanto da leitura quanto eu esperava, assim, não, e eu já explico o porquê. Antes eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, que vai narrar a vida da Ana Clara, da Lorena e da Lia num pensionato lá de São Paulo. Então são essas 3 personagens femininas aí apresentadas pro leitor. E elas têm personalidades muito diferentes. Elas são amigas, sim, só que elas são totalmente opostas, assim, quanto à personalidade. Então a gente percebe que a construção desses personagens aí foi algo muito bonito dentro da obra, porque a autora conseguiu, sabe, separar bem a característica de cada uma, assim, e juntar numa relação ali que é tida como amizade, sim, em alguns momentos isso fica bem bonito aqui, só que alguns acontecimentos, principalmente o final, me deixaram com uma pulguinha atrás da orelha, pensando, será que elas realmente eram amigas? Mas enfim, elas são tidas como amigas aqui. Então essas 3 amigas vivem ali nesse pensionato de freiras, lá de São Paulo. Só que elas vivem nesse pensionato de freiras, o livro todo é contextualizado no ano de 1973, que é um dos anos, assim, auges da repressão da ditadura militar aqui no Brasil. Então é um contexto muito duro que tem uma consequência ali na vida social dessas meninas, no contexto em que elas estão inseridas. Bom, então a Lorena Vaz Leme, ela é uma burguesa de uma família riquíssima, e ela é toda elegante, tem traços finos, delicados, só que ela é muito romântica, gente. E a gente pode perceber um pouquinho de cada adolescente, né, nela. Então eu diria que muitas pessoas, muitas meninas que vão ler esse livro se identificam bastante com ela. Só que ela me irritou um pouquinho porque eu percebi nela, não sei vocês que leram, o complexo de Cinderela, né? Que é quando a menina, ela se apaixona por uma pessoa e fica esperando pelo príncipe encantado, esperando que ele surja pra assegurá-la felicidade extrema, de segurança, enfim. Nós temos... Eu não sei se foi minha... Eu não vi nada, assim, sendo relacionado a Lorena como complexo de Cinderela, mas eu percebi pela experiência, assim, pessoal mesmo, isso nela. E por que eu digo isso? Porque ela pegou carona com um cara, com um médico já bem velho e casado, e ela simplesmente se apaixonou por esse cara, que é o MN, né? Marcos Nemesius, acho que é esse o nome dele. E ela simplesmente fica o livro inteiro esperando um telefonema dele, que simplesmente nunca vem, nunca acontece, nunca chega a acontecer, ele nunca liga pra ela, mas ela é totalmente apaixonada por esse cara, sendo que ela nem teve relações direito com ele, então ela fica nesse estado de romântica, assim, o livro inteiro, imaginando como que vai ser a vida com ele, quando que ele vai largar da esposa, enfim, ela é muito romântica. Já a Lia de Melo Schultz, ela é filha de uma baiana com um alemão, que é ex-nazista. Já é bem interessante, porque ela se torna uma militante de esquerda, ali nos tempos da ditadura militar. E ela tem um namorado chamado Miguel, que foi preso pela ditadura, então provavelmente está ali sofrendo, né, repressão ou tortura, se você quiser ler assim, pelo governo. Então é uma situação bem tensa da vida dela. E a gente percebe que a faculdade dela de Ciências Sociais está em greve. Então, enquanto isso, ela está com aquele grupo de militantes tentando bolar algumas coisas, tentando bolar a vida dela, tentando
dar uma saída pro namorado dela que está preso. E a partir dessa personagem, a autora vai inserir pra gente esse contexto da ditadura militar. É a partir dessa personagem, sobretudo. E daí nós temos a Ana Clara, por fim, que é uma menina, assim, de uma beleza ímpar, sabe? Ela é extremamente bonita, só que ela foi pega pelas drogas, vamos dizer. Ela é uma viciada em drogas e a Lia e a Lorena, elas veem essa decadência da amiga delas, que já está num ponto, assim, extremado. E pra ajudar nisso tudo, ela tem um namorado que é um traficante, Max. Então a gente percebe que a vida dela é a mais caótica da vida ali das três. E uma coisa muito ruim vai acontecer na vida dessas meninas. A gente percebe que o enredo, ele é bem tenso em si. E apesar de não acontecer muitas coisas, a autora tenta passar pro leitor vários temas polêmicos através da perspectiva e da narrativa. Antes de mais nada, eu vou falar pra vocês que a narrativa é algo extremamente incrível desse livro, assim. Antes de mais nada, eu vou falar sobre a escrita, gente, porque não tem como falar sobre outras coisas desse livro sem falar da escrita, porque é realmente sensacional. E eu acho que a grandiosidade desse livro está na escrita. Por que eu digo isso? Porque nós temos narradores em primeira pessoa, que seriam as três meninas aqui, né, pensando, e o narrador em terceira pessoa, onisciente, sendo misturados. Então você não sabe quando é um, quando é outro. E você só vai perceber qual é qual pelos tempos verbais e pela temática ali do que está sendo pensado. Porque se não bastasse esse intercâmbio, né, de narradores, você tem também inserido aqui o fluxo de consciência, o fluxo de pensamento, que é uma coisa que eu já estou, assim, um pouquinho acostumada por conta da Virginia Woolf. Então muitas pessoas falaram, ah, você não gostou muito desse livro por conta da escrita, que realmente é bem difícil de se entender. A escrita aqui é o que faz o livro ser complexo em si. Mas eu digo que não, porque eu já estou acostumada com a Virginia e eu adorei essa escrita dela, porque é sensacional, fantástica. E por que eu digo isso? Porque ela vai pegar esse recurso pra passar o pensamento, a vida de cada uma dessas personagens. Então, o ponto alto seria a narrativa pela perspectiva da Ana Clara, que é uma drogada. Então a narrativa se torna caótica, o leitor fica confuso, fica totalmente fora de si também, junto com a personagem principal. E isso é muito legal, gente, porque você consegue ver uma combinação aí que faz então a gente saber mais sobre cada uma dessas personagens e mergulhar na vida delas. Só que então é aí que está. O meu grande problema com esse livro não foi, assim, a escrita e, não sei, o contexto, foi quantas personagens e quanto ao enredo em si, a conclusão também, porque eu não consegui me identificar. O grande problema que eu tive com esse livro foi uma questão simplesmente e puramente de identificação. O que é triste, porque, não sei, eu não consegui me identificar com os personagens principais. Alguns traços de cada uma eu conseguia ver em mim mesmo, porque isso é natural, mas não por inteiro, e eu não consegui entender as atitudes de cada uma delas. Então é algo bem tenso de se falar, porque, enfim, é triste, né, você não se identificar com personagens e não gostar de um final de um livro. Então meu grande problema com ele foi isso. E uma das coisas que eu percebi também que eu não gostei, e que eu entendi depois, o porquê que é assim na obra e o porquê que eu não gostei. E até deixei de gostar um pouquinho menos. Calma, eu vou explicar. É que os temas abordados aqui, que são bem pesados, como o homossexualismo, a questão dos viciados em droga, a questão da igreja, da posição da igreja, a questão do abuso, da prostituição. Então são temas realmente bem pesados, que são expostos aqui, sim. Ah, e claro, a questão da ditadura em si. Eu acho que esses temas, eles são abordados de uma forma muito sutil, muito mesmo, e até às vezes superficial, que para um leitor de primeira viagem, vamos dizer, principalmente nesse fluxo de pensamento que existe aqui, fica um pouquinho superficial e talvez esse leitor nem aproveite, sabe? Mas eu consegui entender depois por que acontece isso. Você tem que pensar sobre o ponto de vista da autora nessa época. Ela escreveu e publicou esse livro em 1973. Então não tinha como ela ir lá e abrir seu coração pra crítica quanto contra a ditadura militar. Então ela tinha que ser sutil. E até eu acho que ela foi muito corajosa ao escrever e publicar esse livro na época, porque
tem um relato aqui de sessão de tortura muito claro, assim, extremamente claro, e que não é nada sutil. Acontece uma vez, mas acontece. E pra época dela, ela foi extremamente corajosa. Então eu consegui entender o porquê dessa sutileza toda e porquê de eu não ter gostado dessa sutileza também. Porque eu não estava preparada pra isso. Não caiu minha ficha. Agora que caiu, eu consigo entender um pouquinho mais, mas é basicamente uma questão de identificação mesmo. Então vocês podem perceber que a minha experiência com esse livro é um tanto quanto perturbadora pra mim. Porque, enfim, eu consegui compreender por que ele é tão grandioso, por que ele é tão bem visto pela crítica. Mas mesmo assim, essa questão de me identificar com os personagens, ou não, né, no caso não, me faz ter um pouco de receio ao falar desse livro, sabe? Então eu não aproveitei tão bem essa leitura não, e sendo sincera, eu quis abandonar umas 2 vezes, né, esse livro, mas eu acabo indicando pra quem gosta do fluxo de consciência, porque esse livro é um belo exemplo do fluxo de consciência e de uma escrita totalmente bem feita, mas eu sou bem cautelosa ao indicar esse livro para as pessoas, não é para qualquer um não, assim, não é qualquer um que vai gostar desse livro, porque ele é bem complicado, bem complexo. Então fica aqui a minha resenha, que foi negativa, eu espero que vocês compreendam o meu ponto de vista sobre esse livro, as minhas explicações sobre eu não ter gostado dele. Se você leu, por favor, venha conversar sobre ele comigo, eu estou louca pra falar sobre esse final com alguém, sobre o enredo, sobre a escrita. Por favor, venham falar sim, comentem aqui embaixo, ou no Twitter, no Facebook do blog, eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês sobre esse livro. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aqui pra mim, que ajuda muito na divulgação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!